Olá! Organizar as finanças não é só para quem tem salário fixo, para quem sabe exatamente qual vai ser o valor da sua renda todos os meses, mas é principalmente para aquele empreendedor, para aquela pessoa que tem salário variável, que não sabe exatamente qual vai ser o valor da sua renda e precisa estar preparado para enfrentar os altos e baixos do seu faturamento. Eu sou Marga Brizola, sou educadora financeira e te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E para isso, eu trago aqui para esse vídeo algumas orientações que vão te permitir controlar as suas finanças, organizar as suas finanças e manter as suas finanças sob controle, equilibradas, saudáveis. O processo de organizar as finanças, ele é um tanto quanto desafiador para quem tem renda fixa, para quem sabe exatamente qual é o valor do seu salário, o valor da sua renda todos os meses. Imagina para o empreendedor, para o autônomo, para aquela pessoa que trabalha por produção, que não sabe qual vai ser o valor da sua renda, do seu salário todos os meses. Então, estas pessoas, elas precisam ter alguns cuidados para que consigam manter as suas finanças sob controle, para que consigam manter a sua saúde financeira, enfim, as suas finanças equilibradas. Esse tem sido o grande desafio, né, de muitas pessoas que trabalham, né, como autônomo, como empresários, são empresários, e não sabem exatamente qual vai ser o valor dos seus salários. Então, para estas pessoas, eu preparei algumas orientações que permitem que você organize as suas finanças e mantenha essas finanças sob controle, colocando em prática esses cuidados que eu quero compartilhar aqui com vocês neste vídeo. Essas orientações são orientações que eu já tenho colocado em prática com os meus alunos de educação financeira, com os meus mentorados, e a gente tem tido bons resultados. E por isso eu resolvi então gravar esse vídeo para compartilhar com mais pessoas que podem estar utilizando essas orientações e ter bons resultados também na sua organização financeira, considerando que são pessoas que trabalham por produção ou são autônomos, enfim, são empresários e não tem um valor fixo para receber todos os meses. Então, a primeira orientação que eu trago aqui para compartilhar com vocês nesse vídeo é a ideia de você ter um controle financeiro, ter um orçamento das suas finanças, né? Um orçamento financeiro. E para isso, você vai precisar de um instrumento que te ajude a organizar as suas finanças e manter as suas finanças organizadas, podendo monitorar, podendo acompanhar, podendo comparar de um período para o outro, né? O que mudou, o que melhorou, o que piorou, enfim, né? E podendo acompanhar a evolução das suas finanças. Então, para isso, você pode utilizar como instrumento aí para te ajudar nesse momento do seu orçamento, do seu controle financeiro, aplicativos de celulares que tem alguns gratuitos aí no mercado, você pode baixar e utilizar. Você pode utilizar também planilha de Excel. Você pode utilizar também um caderninho para anotar, enfim, né? Como você se sentir melhor. Com relação ao instrumento, você tem que usar aquele que melhor se adapta à sua situação, melhor se adapta à tua demanda, que você tenha tranquilidade para utilizar, que você saiba utilizar e que não seja sofrido para você fazer isto. Então, o instrumento não importa muito qual vai ser aquele que você vai utilizar, mas você tem que dominar esse instrumento, tem que ser algo assim que você faça com tranquilidade. Então, não se preocupe em escolher aquele mais atualizado, aquele de última geração aí, porque não é. O caderninho é suficiente desde que você mantenha o mesmo instrumento todos os meses
e que te permita poder fazer comparações de um período para o outro, tá? Eu, particularmente, gosto muito da planilha de Excel, né? Então, na planilha de Excel, eu coloco ali todos os meses do ano e vou, a partir dessa planilha de Excel, acompanhando, controlando e acompanhando, projetando e olhando o que de fato aconteceu, fazendo essas comparações, e consigo fazer perfeitamente isso. Mas cada um sabe qual que é o melhor instrumento para a sua realidade. Então, é isso que interessa. Aquele que você escolher, que seja um instrumento que você vai usar por um longo período, que você consiga, por exemplo, no mês de outubro, comparar o que aconteceu com o mês de setembro. Lá no mês de novembro, comparar com outubro e setembro, enfim, o que aconteceu para trás. Que você consiga ter essa noção e ir acompanhando esta evolução. Então, é isso que de fato importa aí nesse processo. Então, eu recomendo que todas as semanas você separe aí uns 30 minutos para você ter um momento com as suas finanças, um momento com o seu dinheiro, né? Onde você possa, nesse período aí, nesse tempo, você possa olhar o que você fez durante a semana em questões de gastos, em questões de receitas, o que entrou, o que saiu, e você vá comparando isso que aconteceu com aquilo que você havia projetado lá no seu planejamento financeiro. Então, você vai identificando se houve algumas mudanças, se não aconteceu exatamente o que você previa que acontecesse, vai identificar os porquês, vai fazer os ajustes e vai também projetar a próxima semana, olhar para a próxima semana com as tuas expectativas do que tem de previsão para a próxima semana, tanto de receitas, de entradas de recurso financeiro, como também de saídas de recurso financeiro. Então, isso é importante que você faça todos os meses. E uma outra questão que acho que vale a pena a gente trazer aqui é que você perceba que este momento ele seja um momento assim prazeroso, porque é um momento onde você vai estar cuidando da sua saúde financeira. É um momento onde que você vai estar avaliando os seus recursos, aonde você tem gasto os seus recursos financeiros, e se você tem gasto seus recursos financeiros naquilo que realmente importa para você, naquilo que realmente importa para a sua família, enfim, se você está direcionando seus recursos financeiros para realizar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos. Então, pensa nesse momento com as suas finanças como um momento prazeroso, onde você vai estar cuidando da saúde das suas finanças, onde você vai estar cuidando do equilíbrio das suas finanças. E pensa que você organizar e manter as suas finanças sob controle é algo que traz benefício para a sua qualidade de vida, que traz benefício para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, tá certo? E que permite, faz com que você consiga tirar os seus projetos do papel e realize seus sonhos. Então, isso que é bacana, isso que é importante. E para você ter, então, esse controle, esse orçamento financeiro, tem algumas informações que precisam estar presentes nele. A primeira delas é com relação às suas receitas. Então, ali você vai fazer a sua projeção de receitas, considerando outros anos, outros períodos. Se você já está nessa atividade por mais tempo, né? Então, você já sabe assim, no mês de janeiro, a minha atividade gera mais ou menos entrada de recurso. Então, você já vai fazer o seu planejamento considerando o mês de janeiro de outros anos. Agora a gente está indo para outubro, então você já pode pensar no mês de outubro, eu vou fazer a minha projeção aqui com base no ano passado. Bom, o ano passado eu não estava atuando ainda, estou atuando nesse sistema aqui de renda variável, de receita variável,
há 3, 4 meses. Então, você não tem uma noção exata, mas você sabe o teu setor, se você fatura mais ou menos no inverno ou no verão. Então, pelo menos isso você pode considerar aí para que você consiga estar projetando as suas receitas, tá certo? E na sequência, então, você vai detalhar os seus gastos. Naquela estrutura lá, que eu já gravei outros vídeos aqui sobre a categorização dos gastos. Então, pensando na ideia de categorização dos gastos, distribua os seus gastos aí em gastos prioritários e não prioritários. Então, você vai estar fazendo isso. E também lá naquela parte das prioridades financeiras, onde se você tiver dívidas e tal, também você vai listar as suas dívidas. Então, isso é uma questão importante que você tenha em mente. E além das dívidas lá nas prioridades financeiras, você pode também listar se você tiver alguns investimentos, se você tiver reserva de emergência. Então, você vai ter, na verdade, você vai ter quatro partes no seu orçamento. A primeira delas são as receitas, tá? A segunda parte você vai colocar lá os seus gastos prioritários, a terceira, os não prioritários, e a quarta seria, então, as suas prioridades financeiras. Lembrando que nos gastos prioritários vão estar itens como moradia, transporte, alimentação, água, energia. E nos não prioritários, então, vão estar aqueles gastos que também são necessários, mas que podem ser pausados ou podem ser substituídos ou podem ser reduzidos, como gastos com educação, gastos com lazer, doações, enfim, tá? E lá na parte das prioridades financeiras vão estar reserva de emergência, vão estar as dívidas que você tem que quitar, vão estar também os investimentos que eventualmente você tem. Enfim, se você tiver investimento, reserva de emergência, dívidas, tudo isso vão estar nas suas prioridades financeiras. Então, coloque em prática essa primeira orientação aí de ter um orçamento, né? De ter um controle financeiro. A segunda orientação que eu trago aqui é para que você adapte seu orçamento ao seu estilo de vida. Então, a ideia aqui é que você, sabendo qual é o valor das suas receitas mensais, você consiga definir qual vai ser o máximo de valor que você pode gastar com gastos prioritários, que você pode destinar para os gastos não prioritários, que você vai destinar para as suas dívidas, que você vai destinar para a sua reserva de emergência e que você vai destinar para investimentos. Para isso, é importante que lá nas suas receitas, você, quando for projetar as suas receitas, você projete também uma receita média, tá? O que seria uma receita média? Você vai pegar aí o máximo de tempo que você puder, por exemplo, a receita de um ano inteiro, e você vai dividir por 12, tá? Então, você somou receita de 12 meses, de janeiro a dezembro, dividiu por 12, considerando que você já trabalhou um ano, né? Pensando assim, dividiu por 12, você vai ter a receita média mensal, tá certo? Para que serve isso? Você tem uma noção exatamente do valor médio das suas receitas. Então, o seu orçamento, a sua destinação de gastos para cada um dessas categorias que a gente comentou, ela vai se basear na receita média. Quando você faturar mais que a média, você vai guardar para poder utilizar esse valor que você guardou quando faturou mais que a média, quando você faturar menos que a média. Então, o seu estilo de vida vai estar você precisa adaptar esse seu estilo de vida à sua receita média. Exatamente por quê? Porque quando você faturou mais, que, por exemplo, vamos dizer que a sua receita média são R$2.000 por mês, e eventualmente você tem faturado 3.000 por mês.
Então, quando você faturou 3, você vai pegar 1.000 e vai guardar, porque em algum outro mês você vai faturar só 1.000. Então, você precisa daqueles teus 1.000 que guardou para você cobrir os seus gastos, que são também, em média, adequado à sua receita média, tá certo? Então, isso você precisa fazer, adequar os seus gastos, o seu estilo de vida às suas receitas médias. Tá? Então, considerando que você é uma pessoa que tem renda variável, então você não pode ter gastos muito altos. E o ideal aqui é que os seus gastos prioritários não ultrapassem a 50% das suas receitas médias, tá? Pensando que se eventualmente você tiver algum problema aí para cobrir o resto que está faltando ali no seu orçamento, como receita para cobrir os seus gastos do mês, você pode cortar aquilo que é gasto não prioritário, por exemplo, né? Você pode cortar, você pode pausar, você pode substituir, né? Substituir por opções que são mais em conta, que são mais barato. Então, essa é uma questão importante aí que a gente deve ter em mente aí nesse processo, né? Por isso, a ideia de você não comprometer mais de 50% nos seus gastos essenciais, nos seus gastos prioritários. Porque gastos prioritários são aqueles gastos que você não vive sem. Embora você consiga economizar no mercado, embora você consiga também economizar na conta de água, energia, transporte, daqui a pouco você pode ter transporte compartilhado, né? Então, se você fizer isso, você pode estar reduzindo os seus gastos mensais, no entanto, você não comprometendo mais que 50%, você vai ter mais facilidade para manter as suas finanças equilibradas, para manter as suas finanças organizadas. Então, pensa nisso, que essa é uma dica muito importante, essa é uma orientação muito importante aqui para que você consiga manter as suas finanças sob controle quando você tem renda variável, né? Quando você é um autônomo, quando você é um empreendedor, um freelancer, enfim, trabalha por produção e não sabe exatamente quanto você vai gerar de renda naquele mês. Então, a dica principal aqui nessa orientação é que você tenha uma renda média, tá? E que nessa renda média, quando você faturar mais, você guarde esta diferença para você poder utilizar essa diferença quando seu faturamento for menor que a sua renda média. Então, esta é uma questão importante. A segunda questão importante é o seu estilo de vida adaptado à sua renda média. Então, é importante lembrar de você não comprometer mais que 50% da sua renda média em gastos prioritários. Lembrando que os gastos não prioritários, você pode protelar eles, você pode substituir, você pode, de repente, reduzir, né? Para que eles consigam caber no seu orçamento naquele mês onde o seu faturamento não chegou à sua renda média, né? Então, pensando nessa lógica, isso tudo vai facilitar para que você mantenha as suas finanças equilibradas, para que você mantenha as suas finanças sob controle, tá bem? E a terceira orientação que eu quero compartilhar aqui com você é para que você defina uma parte dos seus gastos para reserva de emergência, para você fazer o seu calendário lá de quitação de dívidas, né? Então, você vai ter lá uma organização para você fazer o seu processo de quitação de dívida e também para investir. Então, essa terceira orientação é para você dar uma atenção especial para aqueles, para os seus gastos financeiros, para suas obrigações financeiras, digamos assim, né? Então, pensando nas suas obrigações financeiras, primeira questão importante aqui nesse processo é que você tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é mais importante do que você sair
quitando dívidas, tá? Então pense claro, você não vai se tornar um inadimplente, mas o que eu tô dizendo aqui nesse caso é para que você não antecipe quitação de dívidas ou sem ter uma reserva de emergência, tá? Ou ainda, se as suas dívidas já estão atrasadas, você já está inadimplente, não priorize as negociações, os acertos, sem você ter em mente a sua reserva de emergência, né? A ideia de ter a construção de uma reserva de emergência e de entender quanto é o valor da sua reserva de emergência e quanto tempo você precisa para conseguir ter esta reserva de emergência. Então, este é um ponto importante aqui também nesse processo, para que você consiga equilibrar as suas finanças e manter, lembrando sempre que a gente diz assim, ó, controlar as finanças e manter as finanças sob controle. E como é que você consegue isso sem reserva de emergência? É muito complicado. Por quê? Porque a sua reserva de emergência é o que vai te garantir que você, em momentos de imprevisto, em momentos de apuro, de aperto, assim, você não precise recorrer a novos financiamentos, não precise buscar recurso financeiro no mercado a juros altos, que você não precise entrar no seu cheque especial, que você não precise deixar de pagar a sua fatura do cartão de crédito, que são tudo dívidas caras, né, com altas taxas de juro. Então, por isso, a ideia da priorização financeira aqui para reserva de emergência, tá? Então, por isso eu digo que reserva de emergência ela é mais importante do que você sair quitando dívidas. E depois, então, pensar no seu calendário de quitação de dívidas, naquela ideia de você ter ali um planejamento para que você consiga quitar, estabelecer, definir assim as suas dívidas a serem quitadas, quais são as que você vai quitar antes, como você vai fazer as negociações e como é que você sabe disso? A partir do momento que você já tem organizado o seu orçamento direcionado para as obrigações, para os gastos, né, não prioritários, para os gastos prioritários, que você já pensou na ideia da sua reserva de emergência e que você já estabeleceu uma hierarquia de dívidas. Quais são as dívidas mais importantes? Então, eu tenho em um vídeo, eu falo especificamente da reserva de emergência, eu falo especificamente da priorização para quitar dívidas, como é que você faz essa priorização de quitação de dívidas, tá? E também pensando aqui na ideia dos investimentos, lembrando que nós precisamos guardar uma parte do nosso orçamento para investir. E quando eu falo nesse guardar para investir, eu estou falando daqueles investimentos onde você só vai guardar e não vai pensar em usar. Eu tô falando daqueles investimentos de longo prazo, pensando na sua aposentadoria. Então, você pode destinar uma parte menor, digamos assim, 1, 2, 3, 5, 10% do seu orçamento, da sua receita, mas destine um percentual. E à medida que você for conseguindo aumentar esse percentual, você vai aumentando. O que você não pode é um mês você guarda, outro mês você não guarda. E isso faz com que você quebre a constância. Então é importante que você tenha constância quando você está guardando dinheiro. O guardar dinheiro com constância, ele vai permitir, vai fazer com que você consiga destinar para investimentos de forma mais tranquila, mais natural, um valor, um percentual das suas receitas, do seu faturamento todos os meses. Então, o que vai te dar essa constância, o que vai fazer com que você adquira o hábito de poupar é a persistência, é exatamente o fato de você estar fazendo isso todos os meses, de você estar repetindo este comportamento. Então, a repetição deste comportamento vai fazer com que você naturalmente, todos os meses, guarde parte do seu orçamento para investimentos. E daí você vai dizer assim para mim, pá, mas e daí então eu não vou
poder viajar, daí então não vou poder comprar, trocar de carro, enfim, não vou poder fazer essas coisas assim que, afinal de contas, é o que torna a vida mais leve, é o que quebra a rotina um pouco, certo? Eu não vou poder fazer, de repente, um curso de aperfeiçoamento que eu gostaria de fazer? Vai sim, tá? Então, a ideia é que, vocês viram que eu falei de reserva de emergência, falei do plano de quitação de dívidas, né, do seu calendário de quitação de dívidas, e falei dos investimentos. Então, quando você já tiver aí organizado construída a sua reserva de emergência, tá? Porque ela é prioridade, tá certo? Quando você já tiver aí as suas dívidas controladas, né? Já souber exatamente o seu plano de quitação de dívidas, já fez negociações, se você tinha dívidas atrasadas, para colocar essas dívidas no seu orçamento. Então, quando você já tiver isso organizado e você já tem ali o hábito de poupar, de investir também consolidado aí no seu processo de organização financeira, a minha orientação é para que você vá substituindo, então, aquele valor que você destinaria para a reserva de emergência, já que ela já está construída, já está pronta lá para o caso de quando você precisar, você vá destinando o dinheiro que você destinava para a reserva de emergência para realizar esses objetivos mais de médio prazo, né? Que seria fazer uma viagem, ou de curto prazo, de repente, aí pensando se você tem essa possibilidade meio logo, mas isso tudo vai depender aí da sua organização financeira, da sua estrutura financeira, de como você se organiza aí nesse processo. Mas a ideia é que você priorize a reserva de emergência, você trabalhe o plano de quitação de dívidas e você tem em mente esse plano de quitação de dívidas, porque quando você não tiver dívidas, também vai sobrar o dinheiro do valor que você pagava as dívidas também para você gastar com estes objetivos de médio prazo, digamos assim. Então, você também vai ter esta possibilidade de estar direcionando os seus recursos para os seus objetivos de médio prazo, né? Então, pensa que você tem aí duas fontes de recurso que você pode substituir. Já tem a reserva de emergência, então o valor da reserva de emergência para isso. Já tem as dívidas sob controle aí, já tem as dívidas encaminhadas, praticamente tudo quitado. O valor que você tinha destinado para o plano de quitação de dívidas também pode ser destinado para isso. E uma questão bem importante aqui nesse processo é que você vá ampliando, então não vai gastar tudo em viagem, não vai gastar tudo em trocar de carro, enfim, nesses objetivos de curto prazo, né? De médio ou de curto prazo. Pensa também em ir aumentando um pouco mais a sua destinação aí de dinheiro para investimentos. A nossa orientação aqui, a nossa dica, é para que você tenha em torno de 10% do seu orçamento destinado para investimento, que você mantenha este hábito pelo máximo de tempo possível. Então, assim você vai estar se preparando para ter uma renda passiva quando for a sua época da aposentadoria, aquela época em que você quer reduzir a sua carga de trabalho, aquela época em que você quer destinar mais tempo para curtir a sua família, quem sabe curtir os netos, né? Então pensa nesta possibilidade aí. Eu vou destinar 10% do meu orçamento para investir, porque quando eu tiver 60, 65 anos, eu não sei a idade, você estabelece, eu quero ter uma renda passiva que me ajude a complementar a minha renda. Eu não estou querendo parar de trabalhar, mas eu estou querendo reduzir a quantidade de horas que eu me dedico ao trabalho, exatamente para eu ter mais tempo para a família, exatamente para eu ter mais tempo para curtir os meus amigos, enfim, de curtir coisas que realmente são importantes para mim. Então, você ter uma reserva de emergência constituída, consolidada e, claro,
Quando você usou a reserva de emergência, se você precisou usar, você vai repor essa reserva de emergência. Você não vai simplesmente construir a sua reserva de emergência, daí você teve que gastar e você deixou aquele valor lá sem repor. Você vai repor a sua reserva de emergência. Em outro momento, em outro vídeo, eu vou trazer aqui para você como é que você constrói a sua reserva de emergência, porque é bem importante também essa questão de você ter a sua reserva de emergência e quando você utiliza a sua reserva de emergência, você reponha essa reserva de emergência. Mas para isso, também você precisa saber como é que você chega a definir o valor de reserva de emergência. Como é que você estabelece o seu valor de reserva de emergência? Então, aqui, as nossas orientações aqui para que você que tem renda variável consiga manter as suas finanças controladas, consiga manter as suas finanças equilibradas, enfim, ser saudável financeiramente, é para que você tenha em mente a ideia de ter um mecanismo de controle das suas finanças de forma bem fácil, bem acessível, né? Para que você consiga ter o seu orçamento financeiro sempre à mão, de forma que você consiga comparar, né? E para isso você dedique um tempinho da sua semana para você cuidar das suas finanças, que esse momento seja um momento prazeroso, que você está pensando no seu futuro, no equilíbrio das suas finanças, que você esteja pensando naquilo que é importante para você, na sua qualidade de vida, no bem-estar da sua família. Também que você pense na ideia de adaptar o seu estilo de vida ao seu orçamento, as suas receitas médias. Então, pensar que você tem que ter um estilo de vida compatível com quem tem receita variável. E para isso, então, o que a gente usa como base são as receitas médias. Lembrando que os seus gastos prioritários precisam ficar em torno de 50% das suas receitas médias, para que você não comprometa muito as suas receitas e consiga ter mais flexibilidade, mais tranquilidade no caso de algum mês você não chegar, né, à sua receita média, você conseguir pagar as suas contas sem dificuldade, considerando a possibilidade de reduzir, de pausar algum gasto não prioritário, tá bem? Então, outra questão ainda é a ideia de você ter as suas prioridades financeiras bem estabelecidas, no sentido de pensar na sua reserva de emergência, no sentido de você ter um plano, um calendário de quitação de dívidas definido, que você coloque em prática isso, e também que você destine parte do seu orçamento, parte das suas rendas para investimento. Então, estas são as orientações que eu trago aqui para quem quer organizar e manter as suas finanças organizadas. Lembrando que o nosso propósito é se livrar das dívidas, né? E ter uma reserva de emergência, num tempo assim que a gente consiga, de fato, aproveitar a nossa vida. E a minha proposta aqui é que você consiga, a partir do que eu te mostro, né, nesta minha série de vídeos, o que eu te mostro aí de passo a passo para você conseguir, então, se livrar das dívidas, para você conseguir construir a sua reserva de emergência e em um tempo assim bem bom, que é em torno de 4 semanas. Em 4 semanas, então, é possível que você saiba como você pode se livrar das dívidas e como você pode construir a sua reserva de emergência, tá certo? Então, agora, bora colocar em prática essas orientações e me contar aí nos comentários o que você teve de resultados, tá bem? Tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.